Bom dia a todos! Sejam todos bem-vindos ao nosso quarto dia da Semana da Psicanálise do GIPA. Hoje, em especial, o dia será dedicado à expansão do nosso querido professor Renato a um pensamento de Bion e também outros pensamentos e conceitos bionianos, onde a gente vai pensar uma forma de ver o sujeito. Todos esses conceitos que nós estamos pensando nesta semana nos auxiliam na clínica. E antes de eu chamar, então, os nossos professores de hoje, que vão falar desse tema tão importante, que é do movimento espiral da mente, eu gostaria de deixar um convite a todos. Aqui em cima você tem o QR Code do grupão do GEPA, para que você possa acessar um grupo de WhatsApp, onde você tem uma transmissão de conteúdos que são produzidos pelos próprios integrantes do GEPA, uma psicanálise em movimento, ativa. Ali é um canal de via mais fácil para essa troca, assim como você tem acesso aos links das aulas que vão acontecer, não só as que ainda faltam aqui para a semana, mas também ao longo deste ano de 2026, já que todo o nosso cronograma já está disponível também. Bom, sem mais delongas, quero convidar então a nossa professora Cláudia, a nossa professora Magna e o nosso professor Caio. Sejam bem-vindos. Desejo a todos uma boa aula e eu retorno ao final para nos despedirmos juntos. Até logo! Bom dia a todos. Eu vou fazer aqui o agradecimento em nome de nós três, né? Para a Jéssica, por esse cuidado, a dedicação toda que ela tem tido com as nossas aulas, né? E um agradecimento ao GEPA, Grupo de Estudos Psicanálise do Acolhimento, grupo do qual nós somos partes integrantes. E nós estamos aqui nessa sequência de aulas sobre psicanálise nessa semana, e novos eventos virão no GEP, e a Jéssica vai falar sobre eles aqui ao final do encerramento desta aula. Então, o formato é uma aula para que a gente possa aproximar mais as pessoas da psicanálise, para que nós possamos pensar juntos a psicanálise, né? Sempre que nós estamos aqui pensando junto a psicanálise, há uma possibilidade de expansão da psicanálise, porque nós, como psicanalistas, né, precisamos manter a psicanálise viva. Então, essas aulas, né, elas têm essa finalidade também, e principalmente que seja um encontro acolhedor entre nós, aqui nós três, né, tá o Caio, a Magna, e entre nós e vocês que estão assistindo a live conosco também. Sejam muito bem-vindos. O acolhimento é uma premissa do GEPA, né, da psicanálise que nós praticamos, e isso se estende ali na prática clínica nossa também, na nossa vida e no nosso dia a dia. Então, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai falar hoje sobre a espiral progressiva, e cada um de nós aqui vai se apresentar, né, antes da gente começar. Pode ser? Vamos, Magna. Bom dia a todos. Obrigada aí, Cláudia, por lembrar, né, de agradecer aí a Jéssica, brilhante iniciativa, o trabalho, mais uma vez, gratidão. E a todos do GEPA, ao Renato também. E me chamo Magna, como a Cláudia falou, sou psicanalista aí há quase 10 anos, mas estou em construção, estou em processo de transformação constantemente. E o tema de hoje é muito pertinente a isso que a gente está falando, essa espiral da mente, de ir lá, voltar, ruminar, digerir e transformar. Então, sou muito grata por estar nesse tema e torcendo que essa internet não caia, tá, gente? Caia.
Muito bom dia a todos. Estamos aqui novamente reunidos com pessoas queridas para pensar e expandir a psicanálise um pouco mais a respeito desse tema tão generoso e humilde que o nosso querido professor Renato nos propõe, né? É um movimento espiralado. Eu sou o Caio Henrique Correia, já estive presente aqui essa semana 2 vezes, estamos ali para mais. Estou atendendo. A instabilidade, né, que teve aqui na internet do Caio, e a gente estando ao vivo, isso pode acontecer. Então, eu vou dar sequência, né, o Caio, quando ele retornar, ele está em São José do Rio Preto, é psicanalista aqui, integrante do GEPA conosco, um pensador aqui do GEPA também, que faz os atendimentos em São José do Rio Preto presenciais e também online, né, se o contato dele está no Instagram, né, Caio é no Divã Psicanálise. Mas tomara que ele consiga retornar aqui e estar conosco. Então, Magna, eu estou puxando aqui, né, o início, eu vou começar, pode ser? Pode. Só lembrar, gente, que eu não sou de São José do Campos ainda. Um dia eu vou lá nessa terra. Mas sim, eu era daí pertinho de Campinas, hoje eu moro no Espírito Santo, né? Sou uma capixaba. Temos pessoas do Espírito Santo, temos Cláudia aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, temos Caio em São José do Rio Preto. Caio, voltou. Pode continuar sua apresentação, que eu até antecipei aqui um pouquinho. Que bom que você voltou. Vamos lá, vamos de acordo com o que é possível aqui, né? Com o que a nossa internet está nos disponibilizando no momento. Você está modo Isso, modo espiral, exatamente. E para mim é uma honra estar aqui. Agradeço demais, inclusive, Cláudia, pela ajuda ali, né? Pela apresentação. E acredito que a gente pode começar, né? A pensar juntos aqui no que seria, de um modo bem simples, essa imagem da espiral que o nosso professor Renato nos propõe, né? E se a gente pensa na espiral, muitas vezes nós vamos ali nos remeter à imagem de uma espiral de um caderno, por exemplo, né? Mas essa espiral do caderno, ela tem o eixo, né? Normal ali, que vai seguindo a sequência, só que ela não é espiralada, né? Na sua circunferência. Essa espiral que o professor nos propõe, ela seria uma espiral deitada, né? Nós temos aqui a imagem do livro, né? Que eu acho que pode exemplificar, o livro Acolhido em Psicoterapia. Então, seria uma espiral com um eixo horizontal e as circunferências se espiralando na vertical. Então, acho que para a gente introduzir aqui, para ficar talvez mais fácil de compreender, eu também não sou tão bom em explicar de maneira teórica, acredito até que a Cláudia ou a Magna possa expandir de uma maneira mais bacana, ali, mais lúdica, até para que nós possamos compreender, mas seria essa ideia de a cada volta, a cada evolução do pensamento, da maturidade emocional, parece que ela vai perpassar por esse ciclo, né? Por essas etapas onde vão ser experimentado um ponto superior na parte de cima da espiral e um ponto inferior na parte mais profunda dessa espiral. Onde a gente poderia pensar em algumas analogias e contribuições de pensamentos da própria psicanálise, como é o caso de Melanie Klein, pensando na posição esquizoparanoide, quando estamos na parte superior, e também pensando na posição depressiva, enquanto estamos na parte mais profunda, mais inferior dessa espiral. Claro que eu estou dando uma introdução aqui para a gente começar a partir de um ponto de pensamento, e agora eu passo a palavra para vocês também, para a gente poder ir maturando essas ideias aqui nesses minutos. Caio, foi muito importante você ter esse desenho. Eu acho que assim nós vamos recorrer a ele inúmeras vezes aqui, né? Então eu acredito que para fazer sentido, assim, por que a gente está trazendo isso, né? Movimento espiral da mente.
para que isso? Para que isso na psicanálise? É para a gente mostrar aqui sobre o desenvolvimento, como que a mente se desenvolve, como que isso acontece. A gente consegue ver o crescimento físico da pessoa, do bebê, quando nasce. A gente vê ele crescendo. Então, a gente vê, por exemplo, né, que o desenvolvimento motor infantil, o desenvolvimento motor, ele é muito visível para nós. Né, o bebê nasce e tem lá teorizado, né, no formato, o desenvolvimento é céfalo-caudal e próximo distal. A gente estudou isso, né? Então, o que isso quer dizer? É céfalo-caudal. Então, começa primeiro a firmar a cabeça, e o último a firmar, lá vai ser os pés, no desenvolvimento infantil. Então, antes do bebê ter algum controle do tronco, ele vai ter o controle da cabeça, né? Depois o tronco, depois os membros superiores. Então, é céfalo-caudal e também na literatura lá do desenvolvimento fisiológico, é próximo distal. O que isso quer dizer? Quer dizer que é do centro para as extremidades. Então, o bebê vai mexer o braço primeiro todo, antes dele conseguir agarrar alguma coisa, antes dele mexer a mão. Então, isso é estudado, isso é visto, não precisa de um modelo que represente isso. A gente já consegue, pelo nosso aparato sensorial, pela nossa visão, né, pela nossa audição, a gente consegue escutar o desenvolvimento da fala, né? Então, pelos nossos sentidos, nossos órgãos dos sentidos, a gente consegue captar aquilo e a gente consegue ver esse desenvolvimento do bebê acontecendo. Então, essa linha de maturação biológica, ela é ordenada e previsível. Né? Então, a gente vê assim, olha, está indo tudo bem, o bebê está se desenvolvendo dentro do que é o esperado para a nossa espécie. E a gente vê essa ordenação e, se tem alguma desordem ali, né? Se aquilo não se concretiza dentro do que é previsto para a espécie, então as consequências vão acontecer, né? Dependendo aí da gravidade e do contexto, e isso vai impactar no desenvolvimento daquela criança, né? Porque tem algo ali obstruindo o desenvolvimento de fluir. Não vai ser como a gente está acostumado ali a ver acontecendo, e vai precisar de intervenção, né, de ajuste ali naquele desenvolvimento, de algum suporte ali, para que possa minimizar os impactos no desenvolvimento. E isso a gente pode ver. Então, aqui, falar do desenvolvimento neuropsicomotor da criança, né, é possível a gente pensar num bebê e pensar nessa evolução. E quando é a mente? Né? Como que a gente vai poder pensar num modelo que mostra o desenvolvimento da mente? Porque se a gente consegue, na interação com o bebê, saber como ele está. Né? A gente, que eu digo assim, a mãe. Né? É a mãe, aquela pessoa que está fazendo a função materna, não é a mãe biológica estritamente, mas alguém que faça a função materna, que seja ali um ambiente para aquele bebê. Aí a mãe escuta o choro do bebê e fala assim, esse choro é de fome. A mãe vê uma expressão no bebê e fala assim, ele está com cólica. Né? Então, o bebê balbucia, a mãe fala assim, tá querendo mudar de posição. Né? Isso não está escrito em livro nenhum. Não é possível aprender isso, e não é possível que uma outra pessoa que não tenha uma interação com o bebê consiga chegar a esse bebê e reconhecer isso. Né? Então, o que é da parte psíquica não é palpável, não é visível. Nosso aparato sensorial
não vai conseguir aprender. Então, para a gente ver um desenvolvimento da mente, e para que a mente possa se desenvolver, a interação e o contexto ali, o outro, o contato com o outro é imprescindível, assim como o biológico, né? Por quê? Porque nós temos aqui a pulsão, né? Que ela se apoia no instinto que é biológico, né? E a interação ali entre a mãe e o bebê. Então é isso que vai propiciar, a princípio, no comecinho da vida, o desenvolvimento mental, porque no comecinho da vida, aquele bebê, vamos pensar no bebê bem no comecinho da vida, como que ele está? Ele está só no que é interno, ele não está voltado para nada externo, né? Ele está ali quietinho, no mundinho que é dele, e ele precisa sair dali, né? Ele precisa enxergar que tem algo aqui fora, né? Que a vida ela está acontecendo aqui fora e que precisa ter um vínculo que seja um vínculo suficiente, um vínculo de amor, um vínculo que cuide para que o bebê possa se voltar aqui para fora, para o mundo exterior também, e isso é um processo, né? Então, muitas coisas vão acontecer nessa relação mãe-bebê para que o bebê saia desse estado que ele está ali, né? Só no mundo dele e possa acordar para uma vida também aqui do lado de fora. Mas para isso ele precisa ser muito nutrido de amor, né? Porque ele precisa ser bem cuidado, e no cuidado está o cuidado com ele também da alimentação, da sobrevivência, né? Do sono, do ambiente, do aconchego, todos os cuidados que o bebê precisa, da rotina, do silêncio, né? Tudo isso está embutido no amor. Quando a gente fala amor aqui, na psicanálise do acolhimento, amor é dedicação, né? Então, precisa ter essa relação para que o bebê ele consiga acordar para a vida aqui fora, para que valha a pena ele sair do mundinho que ele está, né? E despertar para a vida e para as relações, os relacionamentos que estão sendo construídos aqui fora. Isso começa a partir da mãe, do relacionamento do bebê com a mãe. E a espiral que o Caio trouxe é o modelo que nós vamos usar para representar esse desenvolvimento, que não é possível de ser visto, né? Acontecendo como a gente vê um bebê firmando o pescoço, virando ali na posição de bruços, engatinhando, sentando, né, engatinhando, levantando, firmando as perninhas. Então, a gente não vê o desenvolvimento da mente se processando assim. Mas a gente tem aqui elementos e conteúdos para trazer e mostrar como isso se processa, e a representação disso, né, é essa espiral progressiva aí que a gente vai trazer, que vai mostrar o desenvolvimento da mente, esse movimento como acontece. Complementando esse pensamento brilhante que você trouxe, Cláudia, tem uma frase ou um texto de Bion que ele fala que o pensamento não nasce com o indivíduo. E é justamente isso. Ele passa a pensar pelo que a mãe traz para ele, os elementos betas dele. Como ele ainda não fala, ele não sabe ainda se comunicar, ela que faz a comunicação dos elementos betas dele, ela que faz essa digestão emocional por ele, trazendo o alfa. Isso é choro, isso é porque ele está molhado, isso é banho, isso é sono. Então, vejo que o pensamento, segundo o Bion, não nasce com o indivíduo. Ele precisa digerir isso, né? Através do olhar do cuidador, no caso da mãe. Que é aí que ele possa processar, ela sabe o que eu estou sentindo. Então, ele vai se comunicando dessa maneira, através do olhar, e aí você falou da presença dessa mãe,
Porque uma mãe presente é que ela sabe os movimentos, ela sabe o que a criança está sentindo, que aí é o instinto. Isso vai aprendendo, é geracional, né? É uma coisa que é aprendida. E falando em movimento espiral da mente, é diferente de algo linear, né? Como você falou, você vai vendo a criança se desenvolvendo. Primeiro ela levanta o pescocinho, depois os bracinhos, depois ela vai para o... Então vai vendo, a coisa vai acontecendo. No movimento espiral, sugere que o psiquismo ele vai através de busca. Ele volta lá naquele lugar, e aí nem sempre que ele volta está estagnado alguma coisa. Ele volta, mas às vezes, principalmente nas sessões de terapia, ele volta naquele lugar, mas já com ferramentas novas. Ele volta já com transformação. E olha aquilo já, mas não com dor, não com pesar, mas ele já olha aquela circunstância e fala, nessa circunstância, a minha vida era assim, sei lá, meus pais eram assim, deram o que deram na condição que deram. Aí começa a olhar com mais amor por si próprio e para o próximo. Então, não é um paciente que traz tema antigo, ele necessariamente não está estagnado. Toda sessão, eu tenho paciente que toda sessão traz coisas, a mesma coisa, mas em toda sessão ele tem ferramentas novas. Tratando de espiral, que eu percebo, tanto de bio e como o Renato trouxe, de voltar, né? Às vezes as pessoas massacram a psicanálise, que fica olhando o passado. Não tem nada a ver, pelo contrário, né? A pessoa revisita este lugar, mas sempre com ferramentas novas, até que aquilo lá, que às vezes olha e dói, porque por que não poderia ter sido diferente? Não fizeram diferente, não sei o quê, né? E até que aquilo vai elaborando dentro de si e já não tem mais lugar para dor, mas sim para a história. Essa é a história. Então eu vejo esse movimento espiral fantástico dentro da clínica analítica, né? Cada volta, até escrevi aqui, cada volta do espiral representa uma nova oportunidade de elaboração. O ponto geográfico da angústia é o mesmo, mas a atitude psíquica, ou seja, a capacidade de sustentar a dor é maior. Então, quanto é importante esse movimento espiral dentro da mente? Como a Cláudia falou, não tem como a gente ver algo acontecendo a olho nu. A pessoa precisa revisitar esse espaço, este lugar, até que ela olhe e fala, isso aqui é parte da minha história. Isso que não dói e nem tem como tirar. Então, nessa questão, o analista ele precisa ver esse sinal de repetição como necessário e importante ao seu paciente. Eu vejo, às vezes, o paciente falando, Magda, eu não quero mais falar desse assunto mais na minha terapia. Quando está ele lá de novo falando a mesma coisa. Entendeu? A mesma coisa. Não é um movimento que eu levanto o pescoço, que eu ponho o bracinho, mas é a mesma coisa, né, Cláudia? Porque precisou ficar de pé o pescoço, precisou colocar os braços, precisou ver que as mãos estão movimentando, precisou sentar, precisou andar até aquele caminho sozinho. Magna, vou pegar só o gancho, Caio, para você falar, porque a gente vai aproveitar o tempo. O que ela está trazendo aí, né, desse movimento do corpo. Então, não tem como, vamos supor que tenha alguma obstrução no movimento do corpo ali da criança e vai fazer um tratamento posterior, porque não tem como voltar lá na infância da criança e consertar aquilo. Não é possível, né? Então, ali teve alguma obstrução e foi assim mesmo, a realidade está aí, olha, você tem que ir, vai do jeito que dá, né? Mas não tem como voltar, não tem como regredir. Toda vez que a gente fala que dá uma volta nessa espiral, é uma volta que significa amadurecimento,
né? Então, o professor Renato traz, não tem como desamadurecer. Vamos pensar mesmo, né? A gente não desevolui, a fruta não desamadurece. Então, quando a gente vê, eu acho isso um exemplo bem clássico, vamos pensar aqui numa criança que vai ter o irmãozinho. A criança já tem 4 anos, já largou a mamadeira, já largou a fralda, tá indo. Aí vem um irmãozinho e a criança quer tomar mamadeira de novo. Aí as pessoas costumam dizer regrediu. Aí a gente vai pensar assim, mas na psicanálise do acolhimento eu aprendi que não tem desamadurecer, não tem volta, não regride. Então o que está acontecendo? Esta criança, ela tem um ponto em que ela não evoluiu. Então, quando a Magda fala assim, revisitar o lugar, né? Eu anotei aqui, Magda, revisitar o lugar, porque na análise a gente vai ao passado, né? Mas é porque aquilo não passou, aquilo não evoluiu, aquilo está se repetindo no presente, porque está ali por algum motivo obstruído de desenvolver. Então, quando acontece isso, que a gente, no senso comum, chama aí de regressão, ou às vezes nem é no senso comum, né, porque alguém pode considerar aí de fato regressão, mas para a psicanálise do acolhimento, a gente vê como um ponto de obstrução. Opa, aqui não avançou, aqui ficou alguma fixação, isso aqui precisa ser ainda desobstruído para que possa lidar com essa situação de hoje, do irmãozinho que vai nascer, né, de uma forma mais espontânea, que promova o desenvolvimento, né, que ele possa continuar acontecendo. Então, a gente vê dessa forma. Então, não tem volta, não desamadurece, não regride. E eu acho que o analista tem que ter essa paciência de ver essa revisitação, essa repetição. Porque, como você diz, é algo que ele precisa digerir ali, né? Daquilo de algo que antes era impossível ele se conectar ou ver com algum nível de compaixão ou amor. Então, à medida que ele digere isso passa pelo intestino, e vai embora. Não fica mais obstruído, como Cláudia bem mencionou. Caio? E é muito interessante, são muitas contribuições valiosíssimas, expansões que vocês trouxeram, que nos ajuda a exemplificar e a vislumbrar um modelo, claro, sempre numa analogia simbólica, para que nós possamos reconhecer, de certa maneira, o processo que nos leva ao desenvolvimento na capacidade das experiências de maturação emocional no desenvolvimento mental. E é interessante porque me parece que a cada volta dessa espiral, quanto mais expansiva, quanto mais um ponto vai ficando maior, se a gente pega aqui, ela começa no início, é uma volta menor e ela vai se expandindo. Então, a cada volta, o ponto elevado está mais distante do ponto profundo. Então, isso nos ajuda a exemplificar muitas vezes, e também, como a Cláudia trouxe, a importância do acolhimento, né, do encontro com o outro, para que seja possível revisitar essas questões e olhar a partir de novas perspectivas, de novos meandros, ir aprendendo a reconhecer a realidade. Porque quando a gente está na parte de cima, a gente pega aí o exemplo, né, essa associação de teorias com a posição esquizoparanoide, que tivemos uma live valiosíssima ontem com a Marilda, com a Beth, com a Fernanda, né, falando um pouco sobre as posições psíquicas e essa parte fragmentária da posição esquizoparanoide, né, onde eu cindo a realidade, onde eu divido entre o que é bom e ruim, entre o que é certo e errado, algo persecutório, né? E é muito mais confortável. 880, né, Caio? Exatamente, o 8 ou 80, ou eu sou o santo ou eu sou o demônio, né? Então, assim, e essas coisas aí realmente lá nos primórdios
do bebê, que a mãe não foi ali a analista do bebê, né? Exatamente. Naquilo que a gente também pode até associar ao que o Freud também chama ali de princípio do prazer, né? Das relações objetais ali, né? Então, me parece que é muito confortável você se manter ali naquela posição, né? Mas a vida, nos ditados populares, a gente encontra muitas verdades escondidas, né? E muito se fala que a vida é feita de altos e baixos. Porém, quando o sujeito está muito confortável ali, naquela posição esquizoparanoide, ele não vai se permitir reconhecer que aquela descida vertiginosa é necessária para que ele possa desfrutar e aprender com as experiências da posição depressiva, que seria a parte mais profunda dessa espiral, que é onde nós vamos estar ali em acordo, em acordo não, né, muito provavelmente, mas nós vamos poder, com a ajuda do outro, nos permitir a estar em um acordo com aquilo que o Bion chama de realidade última, do O da experiência, né? Me parece que nessa parte inferior, nós começamos a reconhecer, aí dentro da analogia da teoria do self também, do Winnicott, começamos a reconhecer o nosso verdadeiro self, enquanto na parte inferior, na parte superior, nós estamos nos utilizando de uma máscara, de um falso self, porque a sociedade ela funciona de maneira esquizoparanoide, né? Ela funciona, é até cruel nós falarmos isso de uma maneira tão assim, né, real, assim, tão intensa, né? Mas a sociedade está funcionando a partir desse movimento. E quando nós estamos na parte de cima, dificilmente nós vamos reconhecer que a parte de baixo, que é quando nós ficamos mais introspectivos, que é quando nós estamos mais deprimidos, mas é justamente esse entristecimento, esse embotamento que pode nos propiciar a reconhecer de que maneira nós estamos conduzindo a nossa vida. Mas isso é praticamente impossível sem poder contar com um ambiente acolhedor, livre de bajulações, livre de exigências, livre de qualquer imposição, para que isso possa começar a ficar um pouco menos nebuloso, para que o sujeito consiga, a partir disso, começar a se orientar e vislumbrar novas possibilidades, né? Novos caminhos e novas oportunidades de aprender com a experiência. Eu acho interessante também, né? Porque nós podemos, inclusive, pensar que dentro dessa maior espiral, que é a grande espiral, né, do movimento mental, me parece que existem várias pequenas espirais acontecendo também dentro de nós a cada dia, a cada semana. Muitas vezes no mesmo dia nós vamos precisar passar por um momento que nós estamos mais lá em cima e outros momentos introspectivos. Às vezes de manhã nós ficamos mais animados, nós terminamos de tomar o nosso café, nós precisamos viver em sociedade, né? Pois faz parte da vida. E em determinados momentos nós vamos nos permitir nos entristecer, ficar um pouco mais contemplativo, mais reflexivo, mais introvertido. E é interessante porque a gente vai vendo que isso vai acontecendo a cada dia e também a gente vai reconhecendo conforme os dias passam, nossa, parece que eu estou vivendo uma fase de maior introspecção. Ou então a gente vai estar ali um pouco mais confortável na fase de cima, mas quando a gente se permite viver essa parte de baixo, até a parte de cima parece que fica menos ilusória, porque ela também não é ruim, ela é necessária. Nós precisamos, para viver em sociedade, se utilizar desse falso self, porque senão a gente não dá conta. A sociedade nos induz a isso, nos obriga a isso. Não tem como ser verdadeiro, plenamente, prezar pela sua essência, vivendo em sociedade, porque é a demanda do outro que vai entrar em contraste com a demanda essencial, que é a demanda do eu, né? E aí a gente vai precisar se utilizar desses recursos em alguns momentos, e estando integrado em um processo de análise, nós podemos reconhecer que isso é algo que está inerente ao processo ali, que faz parte da vida, e que nós estamos também aprendendo com as experiências. Caio, vou
aproveitar da sua fala, né, que a gente tem aqui essa espiral, e você falou assim, né, a gente precisa estar tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, na superior e na inferior. Isso vamos pensar que em cada volta são movimentos da vida, é o nosso dia a dia, né? Isso aqui não é nada fora do que a gente vive no nosso dia a dia. O professor Renato Dias Martino, ele tirou essa espiral, primeiramente, né, vamos falar, o que ele cita aqui, até nesse livro, ele cita Bion, né, que Bion usava, primeiramente, uma grade para representar o desenvolvimento ali do sujeito em análise, né? Depois ele trouxe o hélice, helicoidal, né? O elemento helicoidal. Né? Só que assim, a hélice, ela mantém o mesmo raio, né? Então não expande e vai também na vertical. Quando o movimento é feito na vertical, vamos pensar assim, num círculo na vertical, não tem como ter em cima e embaixo, é sempre o mesmo plano, né? Então o professor trouxe aqui o eixo vertical e o eixo horizontal também. Então tem um ponto de partida, vamos pensar que é o nosso nascimento, que é a vida, tem esse ponto aqui, e tem os círculos, e o raio vai aumentando, porque a tendência do ser humano, nós nascemos para a expansão, nós nascemos para o desenvolvimento, nós nascemos para o crescimento. O professor Renato também traz que assim, é o mesmo princípio do universo. O universo nasceu para expandir, né? O universo nasceu para crescer. O universo, ele ali tem infinitas possibilidades. E quando a gente pensa também nessa espiral, ela está presente na natureza, no universo, no nascimento das estrelas, que é um movimento espiralado. Quando a gente resgata aí na memória uma figura do universo, do cosmos, tem essa espiral lá. Né? A gente vê em plantas, no desenvolvimento de plantas, a gente consegue ver essa espiral, por exemplo, na concha do caracol, na concha de alguns moluscos, na nossa digital, que é formada quando nós estamos lá no útero materno, a cadeia de DNA, ela também tem ali, né, as duas hélices. Esse movimento da espiral, ele não foi tirado do nada. Ele tem uma fundamentação, né? A sequência de Fibonacci também, que é interessante, a proporção áurea. Isso, a proporção áurea, né, que dá essa harmonia para as coisas que a gente vê no universo, né? Quem quiser pesquisar sobre a proporção áurea, né, a internet também tem um vasto material sobre isso. Então, essa espiral é como se a gente saísse daqui, quando a gente nasceu, e pudesse ir progredindo, essa volta vai aumentando. Isso quer dizer maturação, a maturação nossa emocional, né? Está apoiado no biológico para a gente poder desenvolver e está apoiado também no ambiente, que é nas relações, no contato com o outro. Então, sem contato com o outro não tem desenvolvimento, né? A pessoa fica fechada em si. Eu acho que assim é muito rico a gente falar que muitas vezes o que a Magna trouxe do paciente está lá com ela, parece que está repetindo. Né? Muitas vezes uma volta dessa é dada muito pertinho da outra e parece que não teve evolução, é muito tênue ali a diferença entre uma e outra, mas a gente tem que lembrar assim, o ser humano não regride, a espiral ela é progressiva, então por mais tênue que tenha sido aquela volta, num ambiente acolhedor, que a gente está trazendo, o Caio trouxe entre analista e paciente, e esse ambiente acolhedor também pode acontecer quando você vive aí um relacionamento saudável na sua casa, com um amigo, com alguém de algum outro grupo, isso também propicia o crescimento, porque o vínculo é saudável, e nós precisamos do outro, e de um outro que possa, para nós, ser continente, né, dos nossos conteúdos. Então, às vezes, a gente vai encontrar isso
numa mãe biológica lá com o bebê. Às vezes não vai ser a mãe biológica, às vezes ela nem vai poder estar presente para ver o filho crescer, né? Às vezes ela vai estar ali fazendo um tratamento, ou o bebê está separado da mãe porque está internado, né? Então, como é que a gente vai fazer? Ou numa escola, numa creche, que precisa colocar a criança, né? Então, que tenha a sorte de encontrar uma pessoa acolhedora, né, que seja continente para que possa promover aí esse desenvolvimento. E cada alargamento, né, daqui dessa espiral progressiva, esse alargamento ele vai trazer o quê? Que os pensamentos ali estão se expandindo, está alargando a capacidade de consciência, a tomada de consciência está expandindo também, e a pessoa está conseguindo se integrar. Né? Quando o Caio fala assim, essa posição, quando a gente está aqui em cima, a gente está iludido, sabe? Quando a gente fala assim, sextou. Sextou quer dizer o quê? Vou aproveitar, né? Vai ser a sexta-feira. Gente, vou atuar. Hein? Vou atuar, né? Mas o que é a posição depressiva quando a gente está aqui embaixo? É sexta-feira, eu tenho compromisso, o boleto vai chegar, eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar da minha saúde, eu não estou bem, eu vou algum compromisso, mas eu vou ter muita restrição no que comer e no que beber, eu preciso me haver com essa realidade. Por quê? Eu não posso tudo o que eu quero. Bem que eu queria que fosse um sextou e não tivesse mais problema nenhum. Mas a vida real, né, ela continua. Isso é a integração. Para a gente finalizar, né, na espiral aqui progressiva, é a integração, a parte de baixo. Só antes da gente finalizar, eu sei que a gente está com um tempo mais escasso hoje, né? Embora seja um tema tão expansivo, né? A gente ficaria aqui por horas espiralando e reconhecendo as voltas dessa espiral tão nobre, né? Mas eu gostaria só de ler o poeminha que o professor Renato nos propicia também no início deste capítulo, né? Que eu acho que é sobre o tempo que leva, né? E eu acho que vai abranger muito bem tudo que essa espiral também pode nos propiciar, nos ensinar. Então, o tempo que leva. Levei um bom tempo para perceber que, independente de o desejo reclamar, as coisas levam seu tempo para acontecer. O tempo dissolve o desejo de aprisionar, que tende de maneira egoísta manter as coisas que o tempo deve levar. Com essa obra formidável, com esse poema belíssimo, a gente encerra por aqui, pelo menos por enquanto, as nossas reflexões do dia. Muito obrigado a todos, mais uma vez. Cláudia, Magna e Jéssica, por tudo. Eu agradeço e, complementando ao Caio, a minha frase: o analista serve como continente que suporta o conteúdo explosivo do paciente até que esse desenvolva sua própria função alfa. Belíssimo. Vocês fecham com chave de ouro. É um tema muito denso, teria muitas camadas para serem pensadas, mas hoje o nosso tempinho está um pouquinho mais curto que o normal. Mas ainda hoje não terminou. Às 16 horas nós vamos falar de função alfa e Revre. A Magna até já trouxe alguns pontinhos ali para pensar, e à tarde a gente vai expandir. E depois, às 19 horas, nós temos a mente que não pode pensar. Também muito importante a partir do olhar ali de Bion e as expansões que nós temos feitos no GEPA. Pessoal, eu amei, me senti muito nutrida a aula que vocês deram agora, extremamente expansiva, meus parabéns. Aqueles que ainda não participam ou ainda não se inscreveram para os próximos eventos, acesse o site do GEPA, ou é só entrar aqui pelo QR Code e participar do grupão do GEPA no WhatsApp. Hoje nós ficamos por aqui. Um bom dia a todos e a gente se vê mais tarde. Tchau, tchau. Tchau.